Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Começando aqui mais uma live da Agência Incandescente, né? A nossa live de hoje com uma temática extremamente interessante que fala sobre liderança, como ser um líder de sucesso. E para falar sobre como ser um líder de sucesso, hoje aqui comigo nós teremos nada mais, nada menos do que Benício Filho, né? Meu querido amigo, sócio e empreendedor com a gente dessa temática. Vou adicionar ele aqui para a gente poder começar o bate-papo de hoje. Bom dia, bom dia! Bom dia, Vinícius. Como é que você está? Tudo na paz, tudo bem, graças a Deus. E com você? Beleza? Muito bom poder estar aqui novamente com essa turma incrível da Incandescente. Com certeza. Eu tenho sempre feito as aberturas das lives, né, comentando que esse foi um movimento que nós iniciamos aí no início da pandemia e que agora a gente retomou essa segunda temporada das lives, né? Então é um prazer imenso aí a gente estar tendo essa oportunidade de mais uma vez bater um papo. Fazer alguns recadinhos aqui antes de a gente iniciar, né? Eu pedi aí até para você se apresentar para essa possível nova audiência que está conectada. Pessoal, clica no aviãozinho aí embaixo, direciona esse conteúdo, né? Convida aí um amigo, um empreendedor que você acredita que pode ter aí insights interessantes participando da live de hoje. Convide ele, né? Então ajude-nos aí a propagar essa comunicação que a gente está trazendo no dia de hoje. Meu amigo, se apresenta aí para quem está nos acompanhando, por favor. Bacana. Eu sou Benício Filho, sou sócio da Agência Incandescente, sou um empreendedor, digamos, serial. Gosto muito de empreender e tenho no meu sangue o empreendedorismo. Mas, acima de tudo, acho que o meu grande legado é a liderança, né? Formação de times, a dinâmica de estar à frente de grupos. Isso eu faço desde muito jovem. Tem histórias até bem interessantes. Quando eu participava de grupos da Igreja Católica aos 14 anos. Se quiser, a gente até conta umas histórias dessas, são bem legais. Mas acho que o meu grande legado é esse, de desenvolver times, desenvolver equipes e ter o empreendedorismo como uma possibilidade incrível de melhorar o mundo. É isso que eu acredito. Cara, muito bacana. E eu acredito que você já até tocou num tema interessante para a gente iniciar a conversa, que é um pouco desse perfil, né, desse estilo de liderança, porque algumas pessoas elas acabam tendo que desenvolver isso ao longo da carreira, pelo direcionamento profissional que elas estão encontrando, né, se deparando, mas algumas pessoas, não vou dizer que nascem com isso, mas tem um pouco isso já no sangue, né, já faz parte da maneira dela. Você acredita nisso? Eu acredito que há determinados perfis de comportamento que tenham certa facilidade na geração de relacionamentos mais fortes. Lembrando que um líder é aquele que consegue se relacionar, né? É difícil a gente imaginar uma liderança que a gente só tenha uma admiração pelo que ele é enquanto conhecimento. Se esse conhecimento não se transforma em alguma coisa que gera relacionamento, que gera credibilidade, que gera engajamento entre as pessoas, é difícil imaginar que isso perdure ao longo do tempo, né? Agora, sim, eu acredito, há perfis comportamentais que têm uma maior aderência e uma maior facilidade de se desenvolver para a liderança, mas isso não é um limitante. Todos nós temos a capacidade de liderar, isso é fato. Cara, você sabe que ao longo aí dos anos, né, a gente sempre procura fazer alguns treinamentos, né, desenvolver aí alguns conhecimentos. E tem um muito conhecido, né, que quem não souber, procura aí, né, sobre o conceito do chá, CHA, né, que é conhecimento, habilidade e atitude. E tem um exercício bem interessante que a gente faz quando vai falar sobre a metodologia do chá, que é falar assim, seleciona, e peço aí para quem estiver assistindo a gente fazer esse exercício para entender um pouco do que o Benício está trazendo. Pegue três pessoas que você tem assim como referência. Fala, meu, para mim esse cara é um líder. Para mim realmente é um líder inspirador. Pode ser uma pessoa do seu ciclo profissional, pode ser uma pessoa de nível mundial, que você realmente admira aquela pessoa como líder. Pegue então essas três pessoas e coloque para cada uma delas três características. Né? Por que você entende que esse cara é um bom líder? Põe lá três características.
você vai ver, e aí eu não vou dar profundidade no tema, né? Depois as pessoas podem pesquisar, mas você vai ver que provavelmente a maioria das características que você traz não são porque aquela pessoa tem algum determinado X de conhecimento, não são porque aquela pessoa tem determinada habilidade, mas sim porque aquela pessoa tem algumas atitudes, né? O modelo como ela faz a coisa acontecer, né? Que você falou muito sobre relacionamento e tudo mais, provavelmente ali em 70, 80% dos casos são as características que fazem você admirar aquela pessoa que você tem como um bom líder. Principalmente as atitudes, né? Você trouxe um ponto fundamental, né? Liderar é liderar por exemplo. Então, primeiro a gente poderia separar o líder do gerente, né? Já é uma boa diferenciação, né? Então, o gerente é quem gerencia processo. Então, você pode ter um excelente gerente dentro da tua empresa que cumpre todo o processo que é exigido dos trabalhos, que cumpre todo o processo que é exigido do rito de comportamento das pessoas, que é um baita cumpridor de meta, de horário, de cargo, tudo certinho. Esse é um gerente. Então, o gerente sempre gerencia processo. Agora, liderança não. Liderança, primeiro, eu tenho que ser o exemplo. Então, eu mostro para os meus liderados como eu acredito ser, como eu acredito ser uma visão de mundo, ter uma visão de mundo, porque é bacana quando você olha determinados movimentos, vamos até sair do campo das empresas, tá? Quando você olha determinado movimento em que parece que aquele grupo acredita num modelo de alguma coisa que é muito diferente do que você está vendo. Você fala, caramba, mas por que eles acreditam daquele jeito? E aí você olha quem é a liderança deles ou o que criou essa liderança. Normalmente essa liderança é baseada em valores que aquele líder acredita. E aí, em cima daquilo que ele acredita, ele vive e dá exemplo. E aí ele engaja outras pessoas. Então, quando a gente traz isso para dentro das famílias, por exemplo, a gente sempre lembra de determinada pessoa na família que era um exemplo de retidão, de carinho, de resolver problemas. Esse é um líder. Esse é um líder. Às vezes a pessoa não se empodera disso. Porque se empoderar da liderança é um outro processo. Todo mundo pode ser líder. Eu posso ser líder de mim mesmo. E isso ninguém tira de mim. Agora, se eu quero enxergar lideranças e ver como elas se comportam, então eu começo a prestar atenção no que elas fazem. Então, existe um discurso dos líderes que falam e são apoteóticos, né? Tem lá um baita discurso lindo, são pessoas muito catedráticas, né? Estudaram muito, mas que são seres humanos insuportáveis. Então, quando a gente, trazendo para o nosso mundo aqui, né? Eu estou fazendo essa live do meu iPhone. Quando a gente lembra do Steve Jobs, a gente lembra como um visionário, um cara incrível enquanto inovador, um cara que disruptou o mercado inteiro, mas não como líder. Porque o Steve Jobs, como comportamento, todos que conviviam com ele diziam que ele era insuportável. Então, assim, eu posso olhar o Steve Jobs como uma mente disruptiva, como alguém que criou movimentos, como alguém que conseguiu realmente mudar o comportamento de um monte de coisas. Mas se você fala, como ser humano, será que eu gostaria de ser parecido com ele? Talvez não. E o líder tem essa capacidade. Muitas vezes os liderados falam, poxa, eu queria ser um pouquinho do que aquele líder é. Olha, eu queria ser um pouquinho daquele jeito que tal liderança é. E olha, Vini, esse é um ponto bacana, porque hoje nós vivemos também uma crise de exemplos. Esse é uma dor do mundo atual. Talvez a gente viva no período que a gente está vivendo hoje, um período de maior escassez de exemplos. É difícil a gente enumerar 5 grandes líderes que você gostaria de seguir, né? Então é difícil hoje fazer essa enumeração. Então essa primeira separação é bacana, tá? O gerente, que é o cara do processo, e o líder, que é o cara que é seguido por exemplo. Cara, queria até trazer um exemplo desse sentido de líder, né? E realmente é um grande desafio, não só no Brasil, no mundo, né? De você ter ali grandes líderes. E eu queria trazer um que é um cara que eu acompanho. Eu gosto bastante de esporte e acompanho muito a Fórmula 1. Tenho realmente ali a Ayrton Senna, que malemar vi correr, para ser sincero, mas tenho ali o Ayrton Senna como um cara que também
tem seus pontos críticos, também tem seus defeitos ali, né? Mas não falando dele, o Lewis Hamilton, quando o Hamilton começou a correr, eu achava ele um pouquinho arrogante, eu achava o Hamilton um pouquinho arrogante. E talvez ele estava também se encontrando. Era um negro correndo numa equipe de Fórmula 1. Talvez ele também estava se encontrando. Mas de alguns anos para cá, acho que depois que ele superou essa carga, esse peso, né, da bandeira que talvez ele teria que tentar levantar, você começa a ver hoje um líder dentro ali daquele movimento, que é um movimento, de certa forma, muito elitizado e tudo mais, e ele é um menino que veio ali, né, desde o kart, aquela história toda. E vou só colocar aqui duas passagens que eu admiro bastante. Primeiro que ele realmente ele é um fã do Ayrton Senna, ele tem ele ali como um exemplo de garra, de superação e tudo mais. Ele bateu o último recorde agora do maior vitorioso de corridas de Fórmula 1. Era o Schumacher com 91, agora é o Hamilton com 92. E ele, esse ano, ele mudou, né? Ele levou para dentro da Mercedes de trocar a cor da Mercedes. A Mercedes era prata, esse ano a Mercedes é preta. Porque ele veio com aquele movimento de vidas negras importam, né? Que nasceu lá nos Estados Unidos. Ele veste a camisa, ele trocou a cor do carro, ele levou esse movimento, essa palavra para dentro da Fórmula 1 como uma maneira dele tentar ter mais desse posicionamento humano e não só do campeão de Fórmula 1. Mas um outro exemplo só dele, eu falei que ia ser dois, esse é um, ele travou muitas batalhas com o Sebastian Vettel ali, né, durante alguns anos. E o Vettel veio de uns 2 anos para cá não ganhando nada. O Vettel não ganhava uma corrida. Não ganhava. Uma pressão. E depois de 10 corridas que o Vettel não ganhava, o Vettel ganhou. E aí o Vettel estava dando uma entrevista, o Lewis Hamilton chega nele e fala, cara, parabéns, boa vitória, correu bem. E quando volta o microfone pro Vettel, ele fala, desculpa, eu me perdi aqui, eu fiquei um pouco sem palavras. Eu falei, olha que legal, o Hamilton sabia da pressão que estava no concorrente dele e falou, cara, parabéns pela vitória, você é meu concorrente, mas eu sei a pressão que você deve estar sentindo. E eu vim aqui te parabenizar. Foi fantástico. Eu falei, cara, tá aí o Hamilton que eu gostei de ver. Ele está sendo líder, independente de ter ganho ou perdido a corrida. Ele sabia que aquilo era importante para o adversário. Eu achei muito legal, sabe? Mas há um paralelo entre os esportistas e a liderança. Porque os esportistas, normalmente, principalmente os de alta performance, como os que você citou, eles são exigidos no seu máximo. Então, para o cara chegar, né, para o ser humano chegar ao seu máximo, é exigido muito um autoconhecimento dos seus limites corpóreos, do seu limite mental. Então, nós somos uma coisa só. Uma psique, né, que é a nossa parte inconsciente, ou o que a gente gosta de chamar de alma, e o nosso físico. E o esportista, ele tem que ter uma sinergia entre esses dois universos, caso contrário, ele não atinge o seu máximo. Então, o esportista, quando compreende, e aí você falou da jornada do Hamilton, a maturidade dele, um jovem que foi avançando e tudo mais. Quando ele atinge uma idade em que ele começa a reconhecer essas coisas, há uma sabedoria gigante nisso. E esse é um ponto que a liderança ela tem que se empoderar, né? Para que a gente seja líder, a gente tem que ter um copo cheio. Então, aquele discurso do coaching que acabou de fazer um curso lá no cursinho da esquina e volta para um lugar falando que é um líder e como desenvolver líder, chega a ser engraçado, né? Para não dizer ridículo. Porque, na verdade, para que você consiga ajudar as pessoas e, de certa forma, liderar grupos, você precisa de ter um copo cheio. Não copo cheio de cursos e faculdades, como eu disse, mas de experiências. Para que eu consiga fazer uma entrega a alguém ou ser exemplo para alguém, eu preciso ter vivido uma série de coisas. É difícil falar de algo que você não passou. Então, às vezes, quando a gente está sentado na cadeira de alguém que tem que ser resposta para o outro, e esse é o peso do líder também, né? O líder, muitas vezes, tem que ter resposta para as coisas. Então, quando você está sentado na cadeira de quem tem que dar resposta, às vezes você faz uso de tudo que você já viveu ou de coisas que você fala, puxa, esse eu não vivi, mas eu já ouvi. Eu já convivi com pessoas que viveram. Poxa, mas olha, o que eu tenho de experiência de vida talvez não seja esse melhor caminho para você.
E a gente sabe, Vini, que liderar, por exemplo, uma família é se jogar no escuro, porque você nunca trilhou aquele caminho antes. Liderar uma empresa, digamos que é muito mais fácil, entre aspas, porque você tem ali os desafios que você vai construir no dia a dia. Então, eu diria que ser um líder dentro da sua casa é mais difícil do que ser um líder dentro de uma empresa. Até porque tem muita gente que vive uma dicotomia, a gente chama, né? Ele é de um jeito em casa e é de um jeito na empresa. Isso é saudável? Não. E eu acho que essas coisas acabam sendo desmontadas ao longo do tempo. Quando a gente é uma coisa só, aquilo que você é no privado, você é no público, aquilo que você é em casa, você é na tua empresa, aquilo que você é no dia a dia, você é num churrasco, num chopp da esquina, é muito mais fácil ser líder. Porque você não precisa defender figuras. Você é aquela verdade. Muito bom, cara, muito legal. Acredito que vários aqui estão conseguindo parar para fazer sua autorreflexão também. E, cara, muito fantástico. E quando a gente estuda, né, um pouco o formato de liderança, né, aí se pode se perguntar, né, o que é ser um líder, e a gente veio trabalhando muito em cima disso. A gente também pode dizer que hoje cada empresa ali, cada um tem um pouco um estilo de liderança, né? Tem um pouco um estilo de liderança. Alguns que vão ter mais sucesso, alguns que vão ter mais dificuldade, né? Ali tem alguns princípios que talvez permeiam esse modelo de liderança, mas existe um estudo que fala um pouquinho sobre perfis de liderança, né? Modelos de liderança. E eu já vi algum treinamento seu nesse sentido. Queria falar para você trazer um pouquinho para a gente essa conexão que existe entre estilos de liderança e aquela que realmente conecta e move montanha. Eu diria que existem alguns pontos, né? Que a liderança que a gente enxergava como uma liderança que funcionava, eu tenho até dúvida se ela funcionava. Mas como a liderança que era a liderança comum, eu falo que ela está em queda, né? Eu tenho até um material bacana que tem no meu YouTube ou no YouTube do Palestras e Conteúdo sobre a queda da liderança tradicional. Então, existe uma liderança que é baseada no poder, que essa liderança é uma liderança que ruiu. Não ruiu por causa da pandemia, mas ela ruiu porque hoje as pessoas não aceitam a lei pela lei. Olha, faz assim, pronto. Não, hoje as pessoas, digamos, elas têm liberdade de pensar. Tá certo que tem gente que tem preguiça de pensar. Mas hoje as pessoas têm liberdade de pensar. E o mundo propicia a possibilidade de você fazer de outras formas. Seja pelas ferramentas que a gente tem hoje, pela tecnologia. Então, você dizer para alguém que tem que fazer assim, porque tem que fazer assim, olha, fatalmente isso não vai dar certo. Em qualquer campo. Então, hoje, para que você dê expressamente um pedido ou uma solicitação de algo, você tem que ter uma base do porquê aquilo tem que ser feito. Então, o líder que quer simplesmente exercer o poder dele, top-down, eu mando e você faz, como a gente já ouve muito isso nas empresas, né? Obedece quem tem juízo, como que é aquele provérbio? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Esse é o exemplo clássico da liderança baseada no poder. Então, essa liderança, para mim, ela é muito presente, mas ela ruiu. Porque ou ela desestrutura os relacionamentos, porque chega um momento em que a pessoa que está exercendo, fazendo aquela ordem, ela está fazendo aquilo, corrompendo os valores dela e não aceitando aquilo, e ela vai embora. Ela não fica numa estrutura dessa. Ou ela só tem gente igual a ela. Então, o líder só tem pessoas iguais a ele. Você imagina uma empresa onde só tem gente que manda. A gente conhece empresa assim. Conhece empresa onde o ambiente é tão tóxico que só tem... A gente também brinca falando, né, que só tem chefe, né? Todo mundo é Muito dono. cacique para pouco índio, né? Muito cacique para pouco índio. Então, esse tipo de liderança, ela contamina, ela destrói e ela tem um prazo de validade. Ela tem um prazo de validade. Eu diria que no passado, há 20, 30 anos atrás, ela teve o seu ápice e ela foi, de certa forma, importante para criar alguns nortes. Mas como tudo na vida tem um prazo, ela venceu. E hoje você tem um modelo em que as pessoas querem ser incluídas tanto nas decisões,
quanto no pensar nas soluções. Então, é bem bacana os movimentos em que você olha, às vezes, uma empresa, você não tem absoluta certeza quem é o dono. Eu gosto disso porque tem um movimento que a gente criou em que um dos colaboradores de vendas, ele é muito reconhecido em muitos grupos que ele participa como o dono dessa empresa. Então, isso é legal. Isso é legal. Por quê? Porque, para quem está de fora, a propriedade com que aquela pessoa fala daquela companhia é tão grande e o grau de relacionamento dele, de entrega e de compromisso é tão grande que não há dúvida que ele é dono. Então, isso é ótimo. Esse é o máximo, digamos assim, de um processo de liderança dentro de uma empresa, aonde os colaboradores se sentem tão donos daquele negócio que eles não precisam fazer referência a quem fundou. Então, esse é o ápice. Agora, como você constrói isso? Então, primeiro, a palavra poder não deveria ser algo que você usasse. Então, mas mais do que usar, é exercer. Exercer o poder corrompe as pessoas e corrói os relacionamentos. Então, toda vez que eu mando alguém fazer alguma coisa porque ela tem que fazer, eu destruo uma série de coisas. E para reconstruir, há um baita de um trabalho. Pô, Benício, mas como que eu engajo as pessoas no que eu quero fazer sem que seja uma ordem? Primeiro, você é o exemplo. Não me venha cobrar uma sala arrumada se a sua é uma zona. Não me venha cobrar entregar as coisas nos prazos se você não cumpre prazo e desrespeita uma reunião que era às 8, começando às 8h20. Então, essas mínimas coisas, que para alguns são pequenas, é o que leva o outro a te enxergar como ele quer ser ou como ele vê a sua liderança. Então, é fundamental que nos pequenos gestos e nos pequenos processos você seja o exemplo. Cara, e eu vejo assim que um dos pontos que é bem importante também, é lógico que às vezes a pessoa está lá envolvida, né? Envolvida, falar, o líder que já teoricamente ele já exerce esse papel, ele está lá, ele está à frente, e lá, e pessoas entram e saem e falam, não, porque não se identificaram, né, com a cultura da empresa e papapá. Lógico que a gente pode ter o lance da cultura da empresa e tudo mais, mas às vezes também acho que é importante que o líder também se questione sobre a sua liderança, né? De um modelo positivo, né? Ele não pode entrar em parafuso ou ficar neurótico, mas ele procurar ali apoio para se questionar também na liderança, né? Ele fazer ali um autoconhecimento de onde ele acerta e ele é reconhecido, de onde ele erra, ele tem que aprimorar. Eu até vou fazer um parênteses aqui, eu recebi esses dias um feedback da Camila, que atua com a gente na gestão lá da agência, que ela falou, Vini, quando eu vim trabalhar com vocês alguns anos atrás, eu achava que você era um pouco duro. Às vezes, a forma como você falava, né, era um pouco complicado. E, cara, nesses 2, 3 anos para cá, eu vejo o quanto você aprimorou um pouco esse modelo, esse método de falar, a forma de construir ali a visão e tudo mais. Né, cara? A Cá me deu esse feedback, falou, hoje é bacana, é legal, né? Dá para ver a hora que você tá um pouco mais ali incisivo, a hora que você está, né, levando a conversa, mas, pô, fiquei muito feliz, porque eu vi também esse feedback positivo dela de uma mudança no comportamento, na maneira de tocar e tudo mais. Fala, pô, então, estamos no caminho, né? Sempre tem bastante coisa para aprimorar, mas você vê ali uma construção, ó. Um abraço pro Douglas aí e tal, e a Vânia também, que tinha dado um oizinho ali atrás. Mas acho que também tem isso, né? Acho que constantemente o líder também precisa se observar e ver onde ele tem que mudar, né? Não é só... Senão fica nesse do poder, né? Ele manda os outros mudarem, mas ele mesmo não muda, não. O que é bacana é que quando a gente fala da saída do poder, o que entra no lugar do poder? A autoridade, né? As pessoas reconhecem em você uma autoridade sobre aquilo. Ou uma autoridade sobre a dinâmica de relacionamento. Então, eu nessa pandemia, eu gosto de falar que eu nunca fui tão acionado na minha vida. Porque é incrível o volume de pessoas que falam, poxa, está acontecendo isso comigo, será que você pode me dar uma luz? Por quê? Porque, na verdade, há um reconhecimento dessa autoridade sobre uma dinâmica de relacionamentos. Então, é isso, na verdade, que importa. Porque se eu estou na ponta de construir times, é isso que importa. Agora, esse líder é um cara que está sempre em transformação. Não tem como ser de outra maneira. Até porque, às vezes, a gente está inserido em movimentos que vão perdurar 10, 15, 20 anos. Sou empresário há 25 anos. Há 25 anos era um modelo de mente. Há 20 anos era outro.
há 15 era outro, há 10 era outro, há 5 era hoje, e hoje é diferente. E aí, como que você Em lidera? 2019 era um, 2020 já foi outro, né? Pô, como que você lidera para pessoas tão diferentes? Então, eu tenho um colaborador que está comigo há 20 anos, tem colaborador que chegou há 3 meses. E aí? Não são maneiras únicas de liderar, mas o que é interessante, hoje, o que mais importa para as pessoas que estão no dia a dia, que querem, que estão procurando emprego, que querem seguir alguém, é esse envolvimento. E isso é muito interessante porque é realmente o que engaja as pessoas. Elas querem fazer parte do todo. Boa, mandar um abraço pro Flávio aí, que está acompanhando a gente. O Douglas trouxe uma frase fantástica, né? Feedback é o café da manhã dos campeões. Isso é muito legal porque muitas vezes é difícil você ouvir o feedback. Muitas vezes é difícil você ouvir o feedback. A pessoa, acho que tem momento certo, tem a forma de você chegar ali naquela comunicação, porque senão... Preparado para ouvir, não vai ser construtivo, né? Vai ficar ali como uma cutucada, como uma provocação, como às vezes e não vai ser algo que ele vai pegar para evoluir. Mas quando a pessoa ela parte do princípio que aquele feedback é positivo e veio, né, de alguém que ela acredita que também está ali para contribuir, feedback é o café da manhã dos campeões. Ô, Vini, Ô, e tem diga. dois pontos que eu acho que são legais, que é assim, o líder ele tem que ser alguém automotivado. Então ele tem que ter motivação. E motivação não vem de fora. A própria palavra diz, né? Qual é o motivo da sua ação? Isso é motivação. Então, o que te move? O que te faz acordar? Então, o líder tem que ser alguém motivado, alguém que ele transpassa energia, ele extravasa energia. Segundo, tem que deslocar a intenção para o protagonismo da ação. Líder é alguém que age. Então, eu posso botar para ferver a empresa inteira, mas eu tenho que agir. Eu tenho que ser... As pessoas têm que olhar para mim e falar, poxa, as coisas andam quando o Vinícius coloca lá para a gente um planejamento ou a gente desenvolve um planejamento. Eu tenho a sensação de que a coisa que mais frustra as pessoas e os times é você entrar numa reunião para ter outra reunião, para marcar uma reunião e você sai dali mais burro do que você entrou. Então, se você não tem um objetivo claro para as ações que são feitas, por que você engaja as pessoas, né? Imagina, eu faço um movimento e não saio daquele movimento. Eu crio uma ação e não sai da ação, não sai da intenção. Então, isso vai, aos poucos, desestruturando e desanimando as pessoas que estão ali naquele grupo. Então, no momento desse nosso de pandemia, em que a gente tem se visto muito mais nos meios digitais, é importante que as pessoas saibam para onde estamos indo. E quem diz para onde estamos indo é o líder. É o líder que aponta o caminho. Detalhe, às vezes ele não sabe. Uhum. Muito bom. Um ponto que eu ia trazer aqui, que eu acredito que é bem bacana, que acho que é um feedback para quem está aí nessa jornada empreendedora, né? Você, legal, então eu vou esperar estar num cargo de liderança para aí, então, eu ser o líder. Né? Então, tipo, como que você vê essa questão, que na minha concepção ela é justamente inversa, né? Você demonstra iniciativa, você traz a proatividade, você contagia com entusiasmo as pessoas e isso te faz ser reconhecido líder, né? E não você é promovido a líder para aí exercer a liderança, né? Eu costumo dizer que a gente tem uma tendência a viver uma vida, a vida do Eros, né? A vida platônica, que é a vida do desejo. Tudo tem eu desejo tudo antes de fazer algo. Eu desejo, como você disse, eu desejo ter isso para ser um líder. Eu desejo ser rico para poder curtir a vida. Eu desejo me aposentar para poder descansar. Então, é uma vida de desejo. Uma vida de desejo é sempre como consequência a desilusão. Porque a gente externa tanto e cria tanto um desejo pelas coisas que quando a gente chega lá, a gente vê que não era tudo aquilo. A expectativa está tão grande que se torna desilusão. O que a gente tem que colocar no lugar aqui? O propósito. Qual que é o propósito? Cara, ser líder é acreditar no que você é. Então, eu reconheço o que eu sou. Eu acredito nas coisas que eu tenho como propósito. Eu escrevo em pedra as coisas que eu quero.
O cara que acorda e fala, eu vou criar uma empresa porque eu quero ganhar dinheiro, ele está baseado no Eros. É o desejo de ganhar dinheiro. Frustração. Porque às vezes a gente fica 5, 10 anos para começar a ver um capital ou um retorno financeiro interessante. Porque o propósito é forte. Uhum. Quando eu vivo de desejo, eu não quero ser o melhor, porque eu fico olhando e querendo copiar as coisas. Quando eu sou movido por propósito, eu faço o meu melhor. E o meu melhor, às vezes, é acordar às 5 da manhã, porque eu tenho coisa para entregar, é acordar às 5 da manhã e querer engajar os outros mandando áudio, é dar parabéns. Hoje foi aniversário de um colaborador que está com a gente há muitos anos, um querido. Primeira mensagem do dia, eu vi um Facebook lá com os aniversários do dia. Mandei uma mensagem para ele, resgatando uma história. É o aniversário dele. Cara, isso é viver o teu propósito. Isso é um esforço? Não, porque é a minha verdade. É a minha verdade. É como eu sou. Então, quando você é o seu melhor, a vida fica mais leve. A vida fica mais leve. Porque você tira esse campo do desejar o que você não tem. Boa. Cara, estamos aí batendo um pouco mais de meia hora da nossa live. Eu queria que a gente trouxesse aqui, então, o que você daria ali como dica para quem, assim, quem quer exercer, né, a liderança ou tem dificuldade de liderar? O que você colocaria ali como esses primeiros tópicos para a pessoa sair da live e falar, cara, vou começar a me questionar nisso, vou começar a me desenvolver nisso, porque ou eu passo por esse desafio, ou eu realmente quero chegar lá, sabe? O que você traz aí como primeiros passos, as dicas? Primeiro é o exercício da escuta, da autoescuta. Né? Em latim a gente chama da ausculta. É escutar a si próprio. Primeiro, antes de querer liderar os outros, lidere você. Então, o que você quer da tua vida? Quais são os seus valores que você escreveria numa pedra, né? Se eu tivesse uma pedra na sua frente, uma possibilidade de escrever 3 coisas que definissem você, o que você escreveria? Quais seriam as 3 coisas? Se você conseguiu responder isso, comece a viver isso. Comece a viver isso. E olha, se forem valores fortes e se forem realmente a sua verdade, já é um primeiro grande passo para você começar a liderar. Se você quer construir alguma coisa que tem como base o protagonismo de um líder, porque o líder é alguém que tem um protagonismo, saiba que você vai ser sempre questionado pelo que você faz. Então, aquilo que você escreveu nas pedras, você tem que viver. E tem que ser exemplo daquilo. E olha, quanto mais aberta e mais transparente a sua vida for, melhor. Aonde existe uma mentira, eu tenho que ficar contando outras para sustentar. Quando a tua vida é uma vida em que a pessoa olha e fala, eu sei quem ele é, e o que ele é está no site dele, está no Instagram dele, está na empresa dele, está no que as pessoas falam, por que não conquistar o mundo, né? Como diria o Pink e o Cérebro, né? Então, não tem limite. Não tem limite quando você é o que você é. Agora, o grande problema é que isso impõe um crescimento gigante. Viu? Você assumir aquilo que você é, pressupõe não querer ter os estigmas dos outros, né? Olha, fulano, cicrano. Não, é você, irmão. Não, esquece os outros, é você. A liderança, ela tem que olhar para si e ter confiança em si, porque os outros precisam de nós. Pô, Benício, mas não tem fragilidade na liderança? É lógico que tem. Por isso que a gente faz terapia, por isso que a gente vai em busca de treinamento, por isso que a gente se reúne com outros líderes. A maior importância que existe nos grupos de líderes, as pessoas não têm ideia da importância que é estar envolvido em grupos que têm as mesmas dores que você. É super importante a troca. A troca. Líder se faz por experiência e não por teoria. Muito bom, cara. Muito bacana. Acredito aí que a gente conseguiu trazer nessa nossa live do dia de hoje alguns insights bem importantes para quem está nos ouvindo, para quem exerce aí as suas atividades dentro das empresas e acredita que pode contribuir mais, e acredita que pode ser uma liderança positiva, pode ser um agente de transformação, talvez eu colocaria dessa forma também, né? Porque muitas vezes essa dinâmica de liderança não é necessariamente ser o cara que sobe lá no palco, né? É o cara que toca ali, que toca a sua área, que toca as suas ações,
que movimenta. Muitas vezes as pessoas não são líderes na empresa, mas são líderes dentro da sua casa, né? São líderes dentro da sua família, são líderes ali dentro da sua comunidade. Então, assim, acho que liderança não tem a ver com o profissional, tem a ver com a pessoa e o meio onde ela se envolve, né? Onde ela está de corpo e alma ali presente e querendo ser talvez aí esse agente transformador. Cara, muito bacana. Espero aí que o pessoal que nos acompanhou aí tenha gostado. Eu tenho procurado fazer com que as nossas lives elas se encaixem aí em até cerca de 40 minutos, que é um tempo bom para as pessoas acompanharem, ouvirem e absorverem, né, conhecimento e tudo mais. Meu amigo, quer deixar uma frase final? Quer colocar aqui um fechamento para a gente? Eu só queria dizer que é uma oportunidade incrível estar novamente aqui com esse time da Incandescente. É um prazer imenso. E, novamente, Vini, a gente não é sócio, a gente é irmão de caminhada pelos mesmos valores que a gente acredita. Então, que gratidão poder ter como sócio pessoas como você. Então, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, cara, de verdade, assim, sempre você serve muito de inspiração, né? Acredito que não só para mim, mas todos aqueles que te conhecem, que acompanham, né? Que têm a possibilidade de absorver ou trocar experiência, né? Porque eu sei que você também aprende muito com todo mundo que te acompanha, né? E acho que essa troca ela é importante. Mas, cara, obrigado de verdade mesmo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Pessoal, acompanhem, sigam o Benício Filho, né? Acompanhem também lá o site dele, beniciofilho.com.br, tem todas as informações dele lá e as diversas empresas e atuações que ele tem feito aí no mercado. Muito bacana, um empreendedor que vale a pena acompanhar e estar de perto. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.